Minha gente, a taxa Selic alcançou o percentual 15%, maior patamar dos últimos 20 anos. São impactos diretos para o crédito, investimentos e o orçamento das famílias brasileiras. Para ajudar você a compreender as consequências dessa alta e como agir diante desse cenário, a gente conversa agora com o colunista Alberto Pompeu, nosso terror da poupança. Tudo bem, Alberto? Bom dia. Oi, pessoal. Bom dia, Sávio. Bom dia, Elisiane. Bom dia. Prazer estar com vocês. Alberto, a pergunta que não quer calar, né? O que que dá para fazer com o nosso dinheiro tão suado, né? Tão difícil diante desse cenário, meu amigo? Pois é, um cenário desafiador. A gente tem ali, só para contextualizar, importante, a gente tem uma taxa Selic que está no ponto mais alto dos últimos 20 anos. A última vez que a Selic chegou a esse patamar era 2005, ou seja, 20 anos atrás. Isso mostra que o Banco Central ele ainda não está satisfeito com a inflação. Ele considera que a inflação no nosso país ainda está descontrolada, e é fato. Aqui falando não como o colunista, o apresentador, sei lá, né, como vocês chamam, mas falando como cidadão. Eu fui no supermercado esses dias, comprei um azeite, R$ 50. Isso é inflação, falando o feijão com arroz, falando uma linguagem simples, que todo mundo entenda. Então é público e notório que existe um descontrole na inflação, as coisas não param de subir, não param de subir. E o Banco Central, corroborando com isso, aumentou a taxa Selic no maior ponto desde 2005. Então isso é um fato, de certa forma, preocupante, entre aspas, mas que também não é algo de outro planeta. E se você souber usar esse momento ao seu favor, você consegue, na verdade, usufruir de coisas boas. E o Brasil já sobreviveu a tantas coisas ruins, tantas coisas bem piores do que essa onda de inflação que a gente está vivendo hoje. E eu sou otimista pra caramba, sabe? A gente vai sobreviver. Só que tem que ter pé no chão, tem que ter tranquilidade, nada de ficar entrando em dívida maluca, porque as dívidas a partir de agora estão mais caras, dívida de cartão de crédito está mais caro com a Selic alta, dívida do cheque especial está mais caro, dívida, se você for financiar casa, financiar carro, se vocês pensam em fazer esses tipos de dívidas, parem, esqueçam, bora esperar a situação melhorar. Agora é momento de pegar o dinheiro, colocar no CDB, colocar no Tesouro Selic, porque aqui é que você tem vantagem. Os 15% de Selic jogam as dívidas lá para cima, mas também jogam os investimentos em renda fixa lá para cima. Então, ao invés de se endividar, é momento de começar a investir, porque você vai ter uma rentabilidade muito maior. Então, Alberto, um dos efeitos assim dessa alta, exemplificando aqui para o nosso ouvinte, seria justamente esse, né? Não é momento dessa questão de empréstimo, financiamento, as taxas, né? Naturalmente vão estar mais altas. Qual seria a solução para quem, por exemplo, precisa comprar um carro, trocar um carro ou fazer algum financiamento? Tem que pesquisar um pouco mais? Como é que fica esse cenário? Sim, o ideal, Lisiane, é não fazer, tá? O ideal é não fazer, porque vai ser difícil conseguir encontrar uma boa taxa. Mas assim, Alberto, eu preciso de um carro, eu preciso, porque eu tenho que trabalhar, não sei, eu preciso, não tem outro jeito, ok. Não tem outro jeito, como a Elisiane falou. Estou muito feliz no seu comentário. É pesquisar, pesquisar. Hoje a gente tem tantas instituições bancárias, aí o povo vai no primeiro banco, a primeira proposta do gerente, o cara já aceita. Pelo amor de Deus, meu povo. Pesquisar, pesquisar. O 0,1% que você tira de uma taxa de financiamento, lá no fim, já faz um impacto gigantesco. Então é pesquisar, é fazer leilão mesmo. Vai no banco A, no banco B, no banco C, D, E, F, G. Hoje dá para fazer tudo pela internet. Tudo. Celular você faz essas pesquisas. Ó, um banco de fulano me oferecer mais barato. Aí o outro vai e melhora. Então, precisou financiar imóvel, precisou financiar casa, obrigatoriamente pesquisa. E agora mais do que nunca, cada 0,1% tem um diferencial gigantesco. E Alberto, diante desse cenário, né, muitas vezes as pessoas podem se sentir aí inseguras, buscar por proteção,
Mas também é oportunidade, né, Alberto? Como você bem lembra por aqui na nossa programação, você pode olhar a situação com uma visão de preocupação ou também enxergar oportunidades, não é isso, meu amigo? Sim, nós temos o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, se eu pego um copo de água com metade de água ali, bem na metade, umas pessoas olham meio vazio, são as pessoas que olham a crise, a inflação, ai meu Deus, tudo vai acabar, o maior Selic dos últimos 20 anos, a pessoa fica só pensando isso e não faz mais nada, se paralisa. Ou a pessoa pode ver o seguinte, ó, eu vou começar a investir. Vou botar no CDB de um bom banco, vou colocar no Tesouro Selic, vou estar recebendo 15% ao ano, a melhor rentabilidade da história dos últimos 20 anos. É momento de organização, porque em crises, meu povo, tem as pessoas que choram, são a maioria das pessoas que choram, mas tem as pessoas que também vendem lenço. E se você tiver conhecimento, e se você respirar e entender que crises têm início, meio e fim, e crises são boas oportunidades para crescer, você vai ser o vendedor de lenço e você vai acabar ganhando com a crise, porque crises têm início, meio e fim. Depois que a crise acabar, você já vai estar super preparado. E aquela pessoa que fica paralisada com medo só vai se mover quando a crise acabar. E você vai estar se movendo mesmo diante da crise, e a crise ensina muito. E quando ela passar, você voa. Isso aqui vale para tudo na vida. Todas as crises que a gente passa na nossa vida, não só as financeiras, são oportunidades para crescimento, e quando passar, a gente volta muito melhor. Agora, Alberto, a pergunta de R$ 1 milhão, né? Que todo mundo está se fazendo. E aí, essa taxa ainda vai subir mais ou vai cair quando? Muita gente preocupada. Embora, como você acabou de explicar, né? Você tem que aprender a viver de acordo com o que está acontecendo, né? Pegar o bonde andando. Mas muita gente faz esse questionamento. Existe, né? Falando de movimentação mesmo do mercado, essa possibilidade dessa taxa aumentar ainda mais? Ou a gente já pode ali visualizar, né, um princípio de queda? É a pergunta de R$ 1 milhão mesmo. Porque é difícil saber, porque depende muito da economia, né? Nós temos mais 45 dias para ter uma próxima reunião do Copom, que é o momento que a taxa sobe, cai ou se mantém. Na ata do Copom, o presidente do Banco Central e os membros que fazem parte do conselho, eles direcionam. Se tudo continuar como está, se não houver nenhum fato novo, a taxa vai se manter, foi o que eles disseram. Mas, cada dia a gente vê que coisas novas acontecem. Tem essa questão desse conflito no Oriente Médio, que um dia é uma coisa, um dia cessa fogo, outro dia voltou. Enfim, tudo isso pode influenciar a taxa a subir, ou a cair, ou a se manter. Então, não tem como dizer exatamente. O Banco Central sinalizou que parou, acabou o ciclo de alta. Agora ela vai se manter até a inflação começar a cair, para que ela possa começar um ciclo de baixa. Isso se tudo continuar igual. Mas 45 dias, muita coisa pode acontecer. A gente continua acompanhando por aqui. Então tá aí, minha gente. Agradecer aqui mais uma vez a participação do nosso Alberto Pompeu, sempre com orientações importantes para você, meu caro ouvinte. Você sabe, toda terça-feira temos o nosso encontro e você também acompanha outras informações, outras dicas no Diário do Nordeste e nas redes sociais do Alberto Pompeu, que ele também sempre traz muito conteúdo bom por lá. Obrigado, Alberto. Até a próxima. Obrigado. Inclusive, um spoiler da minha coluna essa semana no Diário. Vou falar sobre essa questão da Selic, de oportunidades e coisas escondidas. Então, espero aí que todos acompanhem. Acredito que sairá amanhã por volta do meio-dia. Um abraço, até a próxima semana. Combinado, então.